Por que que impressão 3D é caro? Ou eu não acho caro. Por que que não? Por que que alguns acham caro, outros não, né? Então eu trouxe alguns pontos aqui nesse vídeo para a gente entender um pouco sobre esse assunto. Meu nome é Guilherme Jardim, trabalho com modelagem e impressão 3D desde 2003. Então tenho muita coisa para passar para vocês sobre esse assunto. No meu caso, eu tenho muitos clientes que às vezes acham um serviço caro e tem muitos clientes que acham um serviço barato. A primeira coisa que eu saquei assim nesse ramo é que a impressão 3D, ela tem muito uma questão que é uma expectativa da pessoa. Eu trabalho aqui com impressões em joalheria, né? Impressoras bem refinadas e tudo, mas trabalho com impressões em plástico também, impressoras mais nacionais, impressoras mais simples. E em ambos os casos acontece isso, ok? Tem pessoas que acham caro, tem pessoas que acham barato. Porque eu já reparei que muitas vezes tem uma certa expectativa da pessoa. A pessoa ela vai imprimir uma coisa, principalmente a pessoa que desconhece sobre a impressão 3D, ou pelo menos desconhece como funciona, ok? E a pessoa, às vezes, ela, sei lá, ela olha para um objeto na mesa dela, sei lá, tem essa xícara aqui na minha mesa, né, que eu tomo café e tal. Aí essa pessoa olha para essa xícara aqui e fala, eu quero imprimir essa xícara. Eu penso assim, cara, peraí, essa xícara aqui, ela é de cerâmica, para começar o material, ela é toda colorida, ela teve um processo todo de produção lá totalmente diferente, e você quer imprimir isso desse jeito, colorido, lisinho, bonitinho. Então, a primeira coisa, a gente precisa esclarecer, às vezes, para a pessoa como que funciona o serviço, quais são os materiais que a impressora imprime, né, para a pessoa entender mais antes dela fazer. Isso serve na joalheria também. Às vezes você precisa de mostrar um pouco o seu serviço, como funciona, para a pessoa não ter uma expectativa que não é aquilo que o serviço entrega. Isso ajuda a pessoa a valorizar o serviço, até entender. Porque às vezes a pessoa acha caro porque ela não entende, talvez porque ela acha que o negócio é mágica, ou que é só comprar uma impressora e apertar play e sai a peça. Então tem diversas questões, né? Eu sempre gosto de falar que a impressão 3D ela é uma ciência imprimir. Né? Não é só comprar uma impressora e que você vai conseguir imprimir, não. Você tem que entender sobre 3D, você tem que entender sobre impressão, né? Sobre posicionamento de peça, suporte. Cada peça tem uma particularidade, um jeito que sai melhor, né? Cada máquina tem um funcionamento diferente da outra. Por que tem máquina que custa 5 mil reais, tem máquina que custa 200 mil? Se tem uma variação grande, provavelmente tem uma diferença bem grande. Vou dar um exemplo aqui das minhas impressoras. Eu trabalho com impressoras em VisionTech, que são essas 3 impressoras aí que você está vendo atrás. Se você vai comprar uma impressora, é importante você analisar bastante essa impressora. Peça amostras da impressora, né? Ver direitinho a resolução, ver direitinho a química da resina, se a resina é uma resina boa. Né? Então a gente pede aqui, por exemplo, algumas amostras de vários tipos de impressoras e muitas às vezes deixam a desejar, muitas vezes comparando com a minha impressora deixam a desejar. Às vezes pela qualidade, por sair menos definido as coisas, ou às vezes pela resina é muito quebradiça, às vezes uma resina de fundição não funde muito bem. Então tem diversas questões, não é só uma impressora, resolução X, essa aqui é 25 microns, essa aqui é 15 microns, então essa aqui é melhor. Não, depende, ok? Muito cuidado com isso. Então é importante a gente entender que existe uma tecnologia por trás e no caso da joalheria não é uma tecnologia qualquer. É uma máquina bem refinada para se fazer coisas tão pequenas. Essa primeira coisa de entender as diferenças dos maquinários é importante para você entender o preço, tá? Por que esse preço às vezes é diferenciado ou não. Outra coisa que influencia também é o próprio serviço, né? Então foi muito legal que há muito tempo atrás eu estava numa feira apresentando algumas peças que a gente tem, apresentando o serviço nosso aqui da empresa. E tinha lá algumas peças grandes, em plástico, impressas, né? E um cliente viu aquilo, parou no nosso stand e perguntou, cara, quanto custa essa peça? Eu virei e falei, cara, essa peça aqui ela deve sair em uns 1.500, 2.000 reais. E aí ele me perguntou, quanto que ela pesa? Quantos quilos ela tem? Aí eu falei, acho que ela deve ter 1 quilo no máximo. Ela é uma peça leve, ela é oca, né, e tudo mais. E aí o cliente me solta essa. Falou, cara, se o quilo custa 90 reais do ABS, por que a peça custa 1.500? E aí, nessa hora eu pensei, pô, cara, esse cara não tá entendendo o esquema. É a mesma coisa de eu virar para um taxista e falar assim, quanto que você me cobra para ir no aeroporto? 80 reais. Pô, mas eu gasto só 10 de gasolina. Entende? Então a pessoa não tá valorizando ali. A pessoa comprou o carro, tirou carteira, fez curso, paga taxa. Ela tem o gasto do carro, ela tem gasto de tempo.
né? Então, tudo isso está embutido no preço. Tem muitas coisas aí na impressora que vão estragar, tem muitas coisas que vão, né? Você vai precisar de trocar, outras coisas você vai precisar de investir num funcionário, num tempo. Às vezes a impressora tem que ter um no-break, tem que ter ar-condicionado, sei lá, tudo influencia. Tem energia elétrica, mão de obra, tudo, né? Outra coisa importante também é a questão do propósito da pessoa. Para que a pessoa vai querer usar aquela peça? Se você fizer um 3D desse copo, colocar numa impressora de plástico, por exemplo, ela vai sair ali uma impressão em cor única, né? De plástico e tudo mais. E aí eu viro pro cliente e falo assim, vai custar R$50. Eu digo, puxa vida, mas o copo na loja de 99 colorido, ele custa 10 conto. Então beleza, então você vai lá e compra de 10 conto, é muito melhor, realmente, entendeu? Então, se você quer um copo simplesmente para você beber água, você vai lá e compra. Agora, se você quer um copo personalizado, com seu nome, com uma logomarca, com um suporte para colocar no painel do seu carro, com todo personalizado, você só vai conseguir fazer isso com a impressão 3D. E aí o seu valor, realmente aquilo ali tem mais valor, né? No caso da joalheria, por exemplo, às vezes a pessoa acha a impressão cara. Eu penso assim, cara, você vai usar a impressão para fazer um molde em silicone. Do molde em silicone você vai ter aí 200 peças iguais, 1000, sei lá, tanto que um molde durar. Então a peça, por exemplo, custou R$200 um anel. O anel ele não vai custar R$200 cada um, né? Cada injeção que você está fazendo ali no molde, você está diluindo esses R$200, né? Se eu faço uma peça, beleza. O meu protótipo custou R$200. Se eu faço duas, o meu protótipo custou 100. Se eu faço 200, cada um custa R$1, entendeu? O preço da impressão. Então todas essas questões ajudam a gente a entender um pouco sobre a impressão, sobre o preço da impressão.